Olá pessoal, meu nome é Marcos Autuori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 6 da segunda fase de Química da FUVEST de 2023. Normalmente, para resolver uma questão, eu sugiro que dê uma lida na introdução e no que está sendo perguntado no geral. Aqui, como é um vídeo de resolução, então eu vou fazer direto, porque inclusive a ordem das perguntas é bem adequada, né? Então eu vou ler a questão e conforme eu vou lendo as perguntas a gente vai resolvendo. Então vamos lá. Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Essa adulteração pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo pesquisadores do SENA USP, as proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre em meio salino por efeito dos íons cobre 2+. Pela quantidade de cobre 2+, remanescente, em solução, é possível calcular por diferença a quantidade de proteínas na amostra. E a primeira pergunta é a seguinte: esboce na folha de respostas um gráfico da variação da concentração de proteína em função do volume de água adicionado ao leite. Então, pessoal, aqui eu estou ressaltando que é em função do volume de água adicionado, não do volume total, né? Então, vamos pegar o seguinte: essa é uma fórmula de concentração em mol por litro, né? Só que o que ele está sugerindo aqui é um gráfico da concentração em função do volume de água adicionado. Então eu tenho o volume de água inicial, né, que é o leite puro, né, sem um volume inicial, né, aliás não de água, né, de solução, certo? Que é o leite sem adulteração, e aqui adiciona-se um volume de água, né, a mais. Então as equações são diferentes, né? Então vamos pegar essa equação aqui e tentar determinar como é que seria a curva dessa equação, referente a essa equação, né? Bom, vamos pensar mais pelo básico, né? Se a equação fosse essa, ou seja, inversamente proporcional, a curva seria assim, vendo que ela não encosta aqui nos eixos, né? Mas a equação correspondente, né, uma equação similar a essa aqui, né? Então, em vez de 1 sobre x, eu fiz y igual a 1 dividido por 1 mais x. É mais próximo disso aqui, né? O que ele está pedindo é um esboço. Então não importa se aqui é 1, se aqui é 2, precisa ser alguma curva que se adeque ao que está sendo pedido. E essa curva, olha só como ela é diferente, tá vendo? Ela corta aqui o eixo y, né? Então é esse tipo de curva que a gente tem que traçar, que fica mais ou menos assim, né? Então começa de um valor aqui e vai abaixando, né? Conforme o volume adicionado vai aumentando, ela vai ficando mais suave, né? Então esse seria o perfil da curva que é considerado a resposta certa, né? Se fosse um vestibular mais rigoroso, eu penso que caso o aluno colocasse aqui a curva não encostando no eixo, daria errado. Não sei se é o caso, né? Mas, de qualquer forma, considerando esta equação, esta curva, ela é adequada como resposta, né? E como justificativa, você poderia até deixar aqui a equação da qual você partiu para construir o gráfico, né? O item B. Suponha que uma amostra de 1 litro de leite não adulterado foi tratado com uma certa quantidade de sulfato de cobre, de modo que toda a proteína presente na amostra fosse precipitada. Se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizada em 1 litro de uma amostra de leite adulterado, por diluição, a solução remanescente terá menor, maior ou a mesma concentração de cobre 2+. Cobre 2+ livre em solução. Justifique. Então, pessoal, o cobre 2+, ele é colocado em excesso em relação à proteína, né? Então, sempre sobra alguma coisa, só que é colocado em excesso numa quantidade conhecida. Então, a quantidade que é remanescente, pela quantidade remanescente, a gente sabe quanto de cobre reagiu, né? E daí que se calcula a concentração de proteína. Isso vai ser feito no item C. Mas aqui é só para você avaliar se vai ser mais ou menos quantidade de cobre remanescente. Então vamos pensar o seguinte aqui na resposta. Primeira questão aqui que a gente tem que pensar é o seguinte, que no leite adulterado a concentração de proteína é menor. Claro, né? Evidente, adulterado, adiciona água, a concentração de proteína cai. Portanto, em 1 litro de leite adulterado, teremos menor quantidade de proteína para reagir com o cobre 2+, né? Se tem menor concentração de proteína, a quantidade total de proteína é menor. Ou seja, restará maior quantidade de íons cobre, ou seja, uma maior concentração de cobre 2+. Então, no caso do leite adulterado, quanto mais água eu ponho, né,
Aí diminui a concentração de proteína, na hora que eu adiciono o cobre, sobra mais cobre. Se, por exemplo, não tivesse nada de proteína, né, fosse um leite falso, né, só parecido com leite, o cobre ia sobrar todo, né, não ia reagir nada. Então, quanto mais adulterado, maior a concentração de cobre 2+. A terceira questão já envolve cálculo, né? Então, eu vou grifar aqui na pergunta as informações numéricas importantes. Uma forma de quantificar os íons cobre 2+ na solução remanescente é por meio de titulação, utilizando um agente complexante como o EDTA, que se liga ao cobre 2+, formando um complexo estável de coloração azul. Sabendo que o ponto final da titulação de 10 ml da solução remanescente, então a alíquota que foi tirada foi de 10 ml, né? Vou ler de novo aqui para a gente pegar o embalo. Sabendo que o ponto final da titulação de 10 ml da solução remanescente ocorre quando 25 ml de EDTA com esta concentração, né, 0,0, são utilizados para complexar o cobre 2+, né? Calcule a concentração de cobre em mol por litro. Tá? Nessa solução, considerando que a estequiometria do cobre 2+ com EDTA é de 1:1. Tá? Ou seja, na viragem o número de mols de EDTA e de cobre 2+ são iguais. Então é uma titulação. Vamos então anotar os dados aqui para a gente não fazer confusão com o que é solução remanescente e o que é EDTA. Então, volume de cobre 2+ remanescente, né, é 10 ml, certo? A concentração é o que está pedindo, né? Ó. Calcule, né? Calcule a concentração de cobre 2+, é o que está pedindo. Agora, o que a gente tem? A gente tem 25 ml de solução de EDTA, né? Com essa concentração aqui. Então, isso é o que a gente tem. E a gente sabe também que a estequiometria é 1:1. Beleza? É bom fazer esse inventário aqui dos dados, tá? Para não fazer confusão. De repente você confunde 10 com 25, troca, aí já errou a questão, né? Então, vou passar essas informações para o próximo quadro, tá? E agora sim a gente vai fazer as contas. Pessoal, eu sei que dá para fazer por equação, né? Mas numa FUVEST, num vestibular, é importante ter agilidade. Então, tudo bem, essa equaçãozinha aqui, ela resolve qualquer titulação, certo? Na verdade, aqui resolve qualquer titulação, teria que ter os coeficientes, né? No caso, o coeficiente aqui é 1:1. Né? Então, se o coeficiente não fosse 1:1, esta segunda equaçãozinha aqui, ela resolveria, né? Você troca o coeficiente 1, você põe junto com o C2V2, e o coeficiente 2 você põe aqui junto com o C1V1. Mas, pessoal, por enquanto, vamos utilizar essa aqui, que o coeficiente é 1:1, deixa essa aqui de lado para alguma outra questão que não seja 1:1. Então, é essa aqui que a gente vai utilizar, tá? Como é 1 aqui, a gente nem vai escrever o coeficiente, que é 1. Então, vamos substituir. A concentração, eu chamei aqui de cobre 2+. O volume, né, aqui, o volume é 10 ml, colocamos 10 ml aqui. Do outro lado, a concentração 2 é 0,01 mol por litro. E o volume de EDTA é 25 ml. Pessoal, a vantagem dessa equação é que os dois volumes, estando nas mesmas unidades, seja mililitros, litros, qualquer unidade de volume que seja o mesmo, V1 e V2, e a concentração também, claro, né? Se aqui eu estou colocando em mol por litro, essa concentração aqui vai ser obtida em mol por litro. A vantagem dessa equação é essa, tá? Que você não precisa perder tempo convertendo para litro e tal. É prática, tá, pessoal? Importante, é claro, entender os conceitos envolvidos na estequiometria, mas numa prova você está lá para fazer rápido e certo, né? Então vale a pena memorizar algumas equações, é o que eu recomendo. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 0,01 vezes 25 dá 0,25, certo? Anda duas casas para a esquerda. Esse 10 aqui multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, a vírgula anda mais uma casa para a esquerda, tem que colocar um 0. Acabou a conta. Isso, facinho. Em menos de um minuto você fez a resolução aqui. Tá? Aqui a gente demorou um pouquinho mais, porque estou explicando. Mas você tendo essa equaçãozinha aqui em mente, você resolve as titulações facilmente. Está respondida a questão C. Ok, pessoal?
e, aliás, toda a prova, né? Essa questão envolve soluções e cálculo estequiométrico. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, assistam ao meu canal. Bons estudos para vocês e até mais!